Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo, vocês estão no canal Resenha 81 e hoje resenha de filme. Eu acabei de sair do cinema, fui assistir com a minha família o Cara de um, Focinho de Outro da Disney Pixar. Cara, é bom. Eu acho que não vi um filme original assim da Pixar, né? Não uma continuação, com ideias interessantes, desde Viva a Vida é uma Festa. E é disso que eu vou falar depois da vinheta. Fala pessoal, estamos de volta e antes de mais nada eu vou pedir para você deixar o curtir aqui no vídeo, se puder compartilhar, pô, ajuda bastante a gente. Se não está inscrito no canal, pô, se inscreva aí, ativa o sininho lá, vai receber notificação, tem vídeo quase todo dia. Ajuda a gente aí, eu já agradeço de antemão vocês todos aí, beleza? Vamos lá, filme da Cara de um, Focinho de Outro, tem direção de, deixa eu não errar o nome aqui, Daniel Chong, que é o cara, o criador daquela série de Urso Sem Curso, né? Que é acho que do Cartoon Network, né? Então, ele que assumiu aí a direção desse filme, que é um filme original, né? Não é uma sequência da Pixar. E ela tem um dedinho Pixar ali. Cara, eu tava tentando, vindo do cinema pra cá, falando com a minha família e tal, minha esposa, minha filha. Tava tentando organizar as ideias, a quantidade de coisa que acontece no filme. É, é, esse filme ele vai mudando não é o gênero dele, alguma coisa assim. Ele vai, os blocos desse filme eles vão mudando e eles vão te deixando, sabe, ansioso para saber o que, que vai acontecer ali. Os personagens são muito carismáticos. Mas vamos lá, tentando organizar as ideias. Desculpe se eu ficar confuso aqui. Eu fiquei realmente muito feliz com o que eu vi no cinema. Vamos lá. O filme, ele conta a história da Maple, a Tanaka, certo? Que ela, desde pequenininha, ela gostava de animais soltos. Sempre gostava muito de animais, queria deixar os animais livres, não queria eles jaulados no habitat deles lá e tal. Só que ela fazia isso pelos meios ilícitos, né? Tipo, ela vou soltar a tartaruga, vou tirar a tartaruga, vou roubar a tartaruga, vou soltar ela lá. Então, fazia é, uma ativista dos animais ali desde pequenininha, só que ao mesmo tempo ela tinha um pavio muito curto também, né? Então, aquela pessoa que faz as coisas sem pensar, ok? É o instinto ali. Ela se joga e não pensa na consequência daquilo ali. E é legal que a avó dela, né, tem até um semblante muito calmo, assim, ela tenta passar para a neta, né, uma orientação de ouvir, né? Tenta, para, fica calma, escuta, né? Ela fala para escutar a natureza. Então ela tem um local que é uma beira de um lago, uma pedra na beira do lago, e esse ambiente vai ser mais ou menos o grande foco do filme, né? E nesse ponto ali, ela tem uma amizade muito bonita com a avó. A avó gosta de animais, ela fala que teve uma fase meio encrenqueira na escola e tal, e tenta passar para a filha, para a neta, né? Algumas ideias para ela se acalmar e ao mesmo tempo ela dá força para essa personalidade ativista, né, dos animais ali, da força, que acompanha a Maple na infância dela, ajudando ali. Então a gente passa da Maple para a Maple adolescente, que é onde realmente o conflito começa. Eu vou falando aqui, deixar o trailer do filme rodando, né? Então o que que a gente tem? A gente tem ah, vamos dizer assim, que o vilão do filme ele vai mudando. Ele vai mudando ao longo do filme. E a gente começa, né, com o vilão do filme sendo o prefeito Jerry, se eu não me engano, acho que o John Hamm ficou com a dublagem lá nos Estados Unidos.
E ele começa como vilão ali, e, tipo, que ele quer construir um viaduto por cima desse lago que a Maple tanto prezava ali com a avó, né? E aí, o que que a gente tem na história, a grande história do filme ali? É um avatar, né? A professora da faculdade lá da Maple, lá, ela constrói um avatar, só que robótico, né? Orgânico, né? Onde eles até brincam com isso no filme, né? Na hora que tá tentando explicar o que que é aquilo ali, né? Eles desenvolvem um avatar robótico, onde você coloca sua mente lá numa máquina lá, enquanto você controla o robô. Você sai ali. é, e aí, esse robô permite que você escute os animais ali, certo? Então, a Maple quer é, entrar em contato com os animais para poder fazer com que eles voltem a viver ali nesse lago, porque eles vão construir o viaduto, porque não tem mais animal ali, né? Esse é o trato ali que ela tem com o prefeito. Eles brigam muito, né? Tem um histórico já de, de tretas os dois. E ela vai procurar um castor. O castor vir naquele lago ali e reconstruir um dique ali para que os animais voltem a morar ali. Então, nesse ponto aí é que começa toda a história, né? Ela joga a mente dela para dentro do robô e ela vai, na impulsividade dela, atrás dos animais ali. Gente, o negócio, vocês não têm ideia de onde escala. Isso escala de um jeito que como eu falei, vão aparecendo vilões diferentes para essa história aí. Então, tem muita coisa que eu não vou falar aqui para não dar muito spoiler do filme, mas tem muita coisa, é, muito simbolismo. Tem uma coisa muito legal aqui que a gente vê, mesmo no trailer que está passando aqui, né? Os animais, quando eles estão o humano está conversando com ele ali, ele não vê uma expressão, né? Ele vê esse olhinho aí, que é um botãozinho, assim, como se fosse um bichinho, né? É um botãozinho ali no olho. Quando a Maple tá dentro do robô e ela tá conseguindo escutar os animais, ela ganha expressão, né? Aí todos os animais começam a ter expressões ali, eles começam a se entender. E, cara, o filme vai em bloquinhos ali, apresentando a Maple, apresentando o conflito do filme, pulando para essa parte tipo, dela entender ali, tipo, a vislumbrar ali o que, que estar naquele robô e entender os animais, né? E a partir dali começa a entender qual que é o problema, por que, que os animais não estão lá, como é que eles fazem para voltar. E no trailer mesmo, ele traz para a gente, prenuncia um conflito com os humanos, né? Tipo, a Maple se tornando uma líder rebelde. Vai por aí, né? Cara, tem uma cena que eu não vou falar aqui, mas tem uma cena de perseguição muito interessante ali, assim, deu risada, minha filha ficou surpresa no filme. Tem uns pontos no filme que parecem não chegam a ser um terror assim, né? Mas eles se chocam ali pelo, pelo jeito, tem umas coisas, pelo jeito que são expostas, né, e tal. E, e tem algumas coisas que acontecem que você fala assim, não acredito. Tá? Então, é bem interessante mesmo, ideias muito legais. Se a gente fala assim, pô, são ideias originais? Não, a questão do Avatar, a gente já viu esse filme, tipo, é, o que que os animais fazem quando a gente não está olhando, né? Ou dos animais rebeldes, se rebelando ali e tal. Meio que vejo, tava até conversando com a minha esposa, minha filha, falando assim, é meio que imagina que você tem um Toy Story ali, né? Que os humanos, se os humanos realmente conseguissem ver, né? O, o que o que eles estão fazendo ali, e isso gerasse um choque lá. Então, eh, ele vai por um caminho assim, né? Com que os humanos começam a enxergar o que os animais estão fazendo, né? Tipo, então, é bem interessante a história. Eu vou tentar parar de falar aqui para não dar spoiler. E eu super recomendo esse filme para você ir assistir
levar seus filhos, sobrinhos, esposa. Pô, acho que vale o ingresso. Tô feliz que a Pixar voltou com uma história original, que a Pixar sempre trazia, né, uma história diferente, animada, com personagens cativantes, um roteiro interessante, onde você ri, se emociona. É bem legal. Tipo, faz tempo que eu não vejo um filme assim pela Pixar. Estou feliz dela ter tomado um rumo ah, tão legal assim, né? Voltar a acertar com um filme diferente lá. Né? A gente teve outros filmes muito bons da Pixar e tal, assim, mas muitas sequências, né? É, esse filme aqui, ele realmente é um degrau. Eu gostaria, realmente, acho que as pessoas podem assistir tranquilo para levar a família. Não tem nada vai estranhar as crianças e tal, assim. É bem legal, é divertido, os personagens são cativantes. Acho que vale bastante o ingresso, ok? Pô, eu vou parar de falar porque senão eu vou acabar entregando algum ponto do filme. Acho que vale o ingresso. E não puderem assistir agora, se o filme chegar no Disney Plus, eu recomendo. Eu acho que vale esse ponto no streaming lá. Assistir. Ok? Pessoal, se você já assistiu o filme, se tem sua opinião aí, pô, deixa os comentários. Acho que é interessante pra gente. O que você. Eu sempre pergunto pra minha filha o que você aprendeu no filme lá, tanta coisa interessante que a gente aprende. Já falei aqui, né? Tipo, tá, que a avó falava, isso vai caminhando para o filme com várias camadas, né? Como você escuta e depois como você aprende a conversar, né? Afinal, a gente tem um político no filme aqui, né? Que é o prefeito da cidade, né? E uma ativista, né? E os dois acabam sendo extremistas opostos, né? Então, como você vai escutar o outro ali para poder convergir, né? As suas ideias e fazer algo que agrade a todo mundo. Beleza? Pessoal, deixe seus comentários. Coloquem aí, curtam o vídeo. Pô, agradeço demais se você se inscreveu, se deixou curtir no vídeo aí, se comentou. Pô, brigadão. Fiquem com Deus e até a próxima.